Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre tipografia científica utilizando linguagem TeX. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o LaTeX, como instalar, falar os tipos de documentos e de comandos que se utiliza, falar o que são pacotes e como utilizados e quais são os principais caracteres reservados da linguagem. Então, primeiro, o que é o LaTeX? Então, ele é um sistema de preparação de documentos que utiliza a linguagem tipográfica TeX. A linguagem TeX ela foi desenvolvida com o objetivo da produção de textos científicos que tenham uma quantidade muito grande de fórmulas matemáticas. A ideia é que quando a gente tem realmente textos com muitas fórmulas, então a utilização de outros tipos de editores de texto, como por exemplo o Word, fica bem mais trabalhosa. Então, como na linguagem de LaTeX a gente consegue fazer essa inclusão através de linhas de comando, uma vez que você já tenha conhecimento da linguagem, fica muito mais fácil de trabalhar com esse tipo de textos. Essa é uma das vantagens. A outra vantagem é em termos de formatação. Então, o LaTeX ele tem o que a gente chama de templates, que são modelos com a formatação já pré-definida. Então, por exemplo, uma revista científica, ela já disponibiliza um determinado template em LaTeX, e aí a gente consegue trabalhar utilizando esses templates e sem a necessidade de se preocupar com a formatação do texto. Outra vantagem é com relação também às referências, por exemplo, quando você vai referenciar uma equação, aí tu tem uma equação lá e você resolve apagar, e essa equação vai ter uma numeração. Então, aí você resolve apagar essa equação, e aí tem que arrumar toda a numeração do texto. Então, o LaTeX ele já vai adaptando a numeração automaticamente. Então, aí com isso você não precisa se preocupar com esses detalhes de formatação, o próprio LaTeX já resolve isso para você. Então, essa é a segunda vantagem da utilização dessa linguagem. Aqui tem mais algumas informações. Eu vou disponibilizar esses slides, então vocês vão conseguir ler com calma essas informações. Já passando direto, então, para como instalar. Então, para vocês utilizarem o LaTeX no seu computador, vocês vão ter que instalar um compilador e instalar um editor. Então, há vários compiladores para LaTeX. Então, aqui tem três exemplos. Eu trouxe 3 exemplos que são os exemplos mais usuais, né, que é o TeXlive, o MacTeX e o MikTeX. Então, no meu computador, por exemplo, eu instalei o MikTeX. Ele serve tanto para Linux quanto para Windows, e ele é o compilador de linguagem TeX. Após a instalação do compilador, a gente precisa também instalar um editor. O editor é a interface que a gente realmente vai visualizar e é o que a gente vai trabalhar para digitar os nossos códigos. Então, aqui tem várias opções de instaladores. O que também eu utilizo e recomendo para vocês é o TeXstudio. Já foram disponibilizados vídeos ensinando como fazer o download tanto dos compiladores e dos editores, então é bem tranquilo de fazer, e aí os exemplos na aula de hoje eu já vou utilizar o TeXstudio. Uma outra opção para quem não quiser fazer essa instalação é utilizar o Overleaf. O Overleaf é uma versão na nuvem do LaTeX, então vocês podem fazer um cadastro e aí vocês conseguem escrever textos utilizando a linguagem TeX, criar arquivos desse tipo, sem a necessidade da instalação no computador. Eu acho que o ideal é utilizar direto o TeXstudio, porque aí você consegue organizar melhor as suas pastas e fica mais fácil, eu acho mais fácil de trabalhar. Mas o Overleaf, eu diria que ajuda muito, principalmente quando a gente precisa trocar de computador ou precisa realizar alguma coisa urgente que não vai conseguir utilizar o teu próprio computador. Aí, nesses casos, você consegue fazer o que precisa através do Overleaf. Também tem foi postado um vídeo explicando os primeiros passos nesse software.
Então, aqui ó, tem as dicas para instalar para quem usa Linux. Para fazer para o Windows é bem tranquilo, é só baixar o instalador e fazer a instalação como de qualquer outro programa. Bom, agora então vamos para a parte de utilização do LaTeX, então, com relação aos tipos de documentos. Então, os documentos do LaTeX, eles sempre vão ter duas partes. Uma parte que é o que a gente chama de cabeçalho ou preâmbulo, e a outra parte é o corpo do documento. Então, o cabeçalho, ele é uma região onde a gente vai colocar as declarações iniciais e as configurações padrões de texto, e sempre deve ser inserido no início do código do arquivo de vocês. E o primeiro comando que todo arquivo TeX deve ter é esse contrabarra document class. Então, esse símbolo aqui, que é o que eu chamo de contrabarra, ele é utilizado para indicar para o LaTeX que a gente vai estar inserindo um comando. E esses comandos são os que vão executar ações para fazer a edição do texto de vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse comando document class, preenchendo o nome da classe de documento. Aí a gente vai fazer isso e depois vai alterando o corpo do documento com o nosso texto, o texto que a gente quer escrever. O corpo do documento, ele sempre vai aparecer entre os comandos begin document e end document. Então, a principal comando da parte de cabeçalho é o document class, e os principais comandos da parte do corpo do documento vão ser o begin e o end document. Nenhum documento de LaTeX vai funcionar sem esses comandos, então eles são realmente bastante importantes. Quanto ao tipo de documento, então não adianta a gente simplesmente colocar o Documents Class e não dizer qual é a classe de documento que a gente vai utilizar. O LaTeX, ele por padrão, ele tem 5 classes básicas de documento. A primeira é o Article, que é o estilo artigo. Se você estiver interessado em escrever um artigo, ele já tem um formato padrão para artigo. Tem o formato Book, que é o padrão de livro. Report, que é o padrão para relatório. Leather, que é o estilo carta, e Beamer, que é para apresentação de slides. Então, além do comando contrabarra documents class, o que a gente vai ter que fazer é abrir uma chave e, após a abertura dessa chave, escrever o nome de uma dessas classes de documentos e depois fechar a chave. Existem outras opções de classes de documentos, a gente pode, inclusive, criar classes de documentos. Quando eu mencionei template no início da aula, é bem nesse sentido, que aí a gente cria uma classe de documento, que é o que a gente chama de template, e pode usar esses templates também. Mas, a princípio, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com essas classes básicas. Então, como eu comentei, eu vou ter o cabeçalho do documento, que vai ser tudo que está antes do begin document, inclusive o documents class, e eu vou ter o corpo do documento, que é tudo que está entre o begin e o end document. Então, vamos fazer o primeiro exercício e criar o nosso primeiro documento em LaTeX. Então, esse documento, ele vai ser bem tranquilo. A única coisa que a gente vai fazer é escrever nele: minha primeira aula maravilhosa, que eu tenho certeza que está sendo. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Text Studio, e aí a gente vai, então, realizar esse exercício. Então, eu abri o meu Text Studio e ele abriu um documento em branco. Então, aqui, essa é a tela que vai aparecer quando vocês fizerem o download. E a primeira vez que vocês abrirem o Text Studio, o que vai aparecer para vocês é exatamente essa tela. Então, o que a gente vai fazer é clicar aqui no botão nessa folha com o sinalzinho de mais, que é o que vai me criar um documento em branco. Então, eu vou clicar aqui, ele criou um documento em branco. Então, agora o que a gente vai fazer é digitar esses nossos comandos para a criação do nosso primeiro documento. Então, eu vou digitar aqui, contrabarra documents class. Notem que o Text Studio, quando a gente começa a digitar um comando, ele já puxa
o restante do comando. E aí a gente pode, se eu simplesmente der um Enter, ele já completa para mim. Se não for a primeira opção, eu posso ir também baixando com o cursor até chegar na opção que é o comando que eu quero e dar o Enter, que ele também vai completar. Então, aqui, eu vou completar a classe de documento como article, porque eu quero criar um documento do tipo artigo. E aí, agora eu vou, esse aqui, então, essa primeira linha seria meu cabeçalho, e agora a minha segunda linha, que vai ser o corpo do documento, eu vou criar usando _begin document. Notem que quando eu uso o begin, ele já completa para mim também lá no final com o end. Mais adiante eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse tipo de comando. E aí agora eu já criei o begin e o end document, e aqui dentro, entre esses dois comandos, é onde eu vou digitar a minha frase de interesse, que é minha primeira aula maravilhosa, né? Minha primeira aula maravilhosa, e 4 exclamações. Vamos lá. Minha primeira aula maravilhosa, tá? E 4 exclamações. Uma coisa muito importante aqui é que, para eu conseguir, a próxima coisa que eu tenho que fazer é compilar o meu documento. Por enquanto, aqui, tudo que eu digitei, ele não fica salvo e ele não gera documento nenhum. Então, para que eu consiga gerar esse documento, eu preciso compilar ele. Mas antes de compilar, se vocês tiverem, principalmente se vocês estiverem usando o Windows, para vocês conseguirem compilar, é necessário no Windows que vocês salvem esse arquivo. Então, eu vou, antes de compilar, eu vou aqui e vir em File, Save, podia ter usado Ctrl S também, e eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, eu vou criar uma pasta, vamos ver se eu... Aqui, eu vou criar uma pasta com o nome aula LaTeX. E dentro dessa pasta eu vou chamar documento 1 e vou salvar esse documento. Prontinho. Agora que eu salvei meu documento, eu sim vou compilar. Ali no slide eu já até indiquei o botão. O botão para compilar aqui no TechStudio, eu tenho duas opções. Uma opção é eu clicar aqui, que ele vai compilar direto. E aqui, nessa segunda opção, eu vou conseguir compilar e ver. Então, eu vou clicar aqui. Vou clicar. Aí, na primeira vez que a gente roda, então vai aparecer essa mensagem que é sobre os atalhos no teclado. Eu vou dar simplesmente OK aqui por enquanto. E pronto, ó. Minha aula maravilhosa. Geramos nosso primeiro arquivo em LaTeX. Só para, então, comentar aquele aviso que apareceu dos atalhos, note que quando eu coloquei o meu cursor aqui em cima desse botão, aparece a mensagem Build e View, F5. E esse F5 indica qual o meu atalho no teclado eu posso utilizar para compilar meu documento. Então, aqui, se eu clicar no botão F5 do meu teclado, ele vai compilar meu documento da mesma forma que se eu estivesse clicando ali nesse botão. Então, a dica que eu dou é vocês verificarem qual é o atalho que tem no teclado de vocês, porque isso realmente facilita na hora de compilar o arquivo. Ainda nesse sentido, uma outra dica que eu dou é, se vocês digitarem alguma coisa que errada, digamos assim, ou seja, um comando que está faltando uma letra ou com algum erro de digitação, por exemplo, se eu tivesse, em vez de digitado aqui, document class, eu tivesse esquecido um S aqui, quando eu fosse compilar, ele ia dar um erro. Ó, ele deu erro. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Então, sempre compilem o arquivo de vocês desde o início. Cada frase que vocês escrevem, vão escrevendo e compilando. Por quê? Porque, que nem agora que eu tenho um texto curto, eu escrevi essa frase e compilei e foi tranquilo. Mas à medida que a gente vai acrescentando mais e mais informações dentro do texto, quando você compilar der um erro, vai ficar mais difícil de identificar o local desse erro se você tiver um monte de linhas para conferir. Então, por isso a dica é,
A cada linha que você escreve, vai fazendo, vai compilando, vai dando, se for F5 ou qual for o atalho para compilar no teu computador. Bom, então a gente já fez aqui esse primeiro exercício. Sigamos. Então, item 4, tipos de comandos. O LaTeX ele tem 4 principais tipos de comando. O primeiro é comando simples, e esse é um comando na forma, ele vai ser, os comandos do LaTeX, eles sempre vão começar com contrabarra, e após essa contrabarra, você vai escrever o nome do comando. Então, o comando simples, ele vai ser simples, vai ser, como o próprio nome diz, simplesmente a contrabarra e o nome do comando, não vai ter mais nada depois. Então, aqui a gente tem exemplos de 3 comandos simples. Então, o primeiro exemplo é esse comando contrabarra LaTeX. Então, eu vou aqui no meu arquivo para mostrar para vocês. Eu vou digitar contrabarra LaTeX. Notem que o próprio LaTeX já completa para mim. Então, eu vou dar aqui um Enter, ele já vai completar. E vou compilar. Então, esse comando simples, o que ele vai fazer é gerar essa palavra aqui, LaTeX, para mim. Se eu quiser que ele comece na próxima linha, o que eu tenho que fazer é dar um Enter. Aí, agora, eu vou compilar de novo e ele vai aparecer na próxima linha. Observem, eu vou digitando e compilando. Então, sempre façam isso. Vai digitando e compilando, porque aí, caso dê algum erro, vocês conseguem identificar em qual linha foi o erro que deu. O LaTeX também indica a linha que deu erro. Mas, às vezes, quando tu tem um parágrafo inteiro, ele vai indicar a mesma linha e aí fica mais difícil de ver. Então, o segundo comando era contrabarra text backslash. Backslash é contrabarra em inglês. Então, como quando a gente escreve a contrabarra, ele vai entender que vem um comando depois, então, para a gente conseguir fazer a contrabarra aparecer, então a gente tem que usar esse comando contrabarra text backslash. E aí, agora eu vou compilar aqui e a contrabarra vai aparecer. O último comando é esse contrabarra centering. O que ele faz é centralizar o texto. Então, eu vou colocar aqui no início, porque ele vai centralizar o texto que aparece depois. Então, eu vou colocar aqui contrabarra centering. E aí vocês vão observar que quando eu clicar no botão compilar, o que ele vai fazer é centralizar todo esse texto que aparece daqui para baixo. Ó, e aí aqui o meu texto agora está centralizado. O segundo tipo de comando são aqueles que possuem argumentos. Então, a gente vai indicar esses argumentos, que seriam informações adicionais inseridas nos comandos, através de chaves. E aqui a gente tem 3 exemplos de comandos com argumentos. Esses exemplos são exemplos bem úteis, que é o underline, que vai gerar um texto sublinhado, textbf, que vai gerar um texto negrito, e textit, que vai gerar um texto itálico. Então, agora eu vou ir lá para a minha tela do LaTeX e digitar esses comandos para vocês verem que realmente funciona. Então, aqui, ó, eu vou digitar contrabarra text IT itálico, e aí vou compilar e vai aparecer. Vou deixar sem acento, porque a gente ainda não aprendeu a colocar os acentos. Itálico, e aí vai gerar esse texto que eu escrevi com as letras em itálico. Então, ele vai ser um comando com um argumento, em que o meu argumento vai ser o texto que eu quero deixar em itálico. E eu sei que é um comando com um argumento porque eu tenho uma dupla de chaves abrindo e fechando. Aí agora, se eu quiser adicionar texto em negrito, eu vou usar o comando textbf. Uma opção interessante aqui do TextStudio, por isso a recomendação de usar também, é que aqui ele já tem algumas botões que já nos dão comandos prontos. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar no B, ele já vai me dar o comando para negrito, eu não preciso digitar. Então, eu vou lá, digitar negrito. E faltou o underline, que seria o sublinhado. Né? Aí aqui tem, ó,
Por exemplo, aqui tem o Uzinho com uma barra embaixo, que seria o sublinhado. Notem que aqui eu não dei Enter. Então, agora, quando eu for clicar em compilar, ele vai gerar todas essas palavras, a primeira em itálico, a segunda em negrito e a terceira em sublinhado, todas elas na mesma linha. Ó, todas elas na mesma linha. Além disso, eu posso colocar opções, argumentos opcionais. Então, os argumentos que vêm entre chaves, eles são argumentos obrigatórios. Os argumentos que vêm entre colchetes, eles vão vir sempre antes das chaves e eles vão ser argumentos opcionais. Um exemplo de comando que tem argumentos opcionais é o document class. Então, lá na minha classe de documentos, eu vou ter o padrão já dos meus documentos tech e eu também tenho a opção de indicar algumas opções. Dentre essas opções, a gente vai ter tamanho da letra, tamanho do papel, orientação do papel, se vai ser retrato ou paisagem, número de colunas, páginas, se a página vai ser no mesmo, do título vai ser na mesma página ou não, se vai ser, a impressão vai ser de um lado ou vai ser frente e verso, o tipo da impressão e se o capítulo vai ser na primeira página ou não. Esses itens que aparecem em vermelho são as opções que já vêm por padrão. Então, se a gente não digitar nada, as opções que vão aparecer são essas que estão aqui em vermelho, tá? Então, por exemplo, aqui, lá no nosso arquivo, se eu quiser, eu estou com a letra tamanho 10. Se eu quiser colocar a letra tamanho 12, eu vou acrescentar um argumento opcional e eu vou colocar aqui, ó, 12 pt. E é isso aí, quando eu for compilar, o que vai acontecer é aumentar o tamanho da minha letra. Vamos fazer o exercício, então? Aqui a gente já fez o primeiro, né? Colocar um comando simples contendo LaTeX. O segundo também. Agora o terceiro. Vamos inserir um texto simples contendo um comando simples contendo a frase LaTeX é vida em negrito. Então, notem, a gente tem que escrever exatamente como tá assim, aqui. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu como faz para colocar os acentos no LaTeX. Se a gente for, nesse primeiro momento, digitar direto, ele não vai conseguir identificar os acentos. Então, agora eu vou colocar aqui mais uma linha e vou colocar contrabarra LaTeX. Vou colocar é vida com acento. Ó, e vou compilar e vamos ver o que vai acontecer. Ó, o E sumiu, não apareceu. Então, se eu digitar exatamente como estava lá, aí, agora sim. LaTeX é vida. Aqui, teste os argumentos opcionais. Eu já fiz com o tamanho da letra, vocês podem fazer com os outros depois em casa. Bom, o terceiro tipo de comando são as declarações globais. O que vai acontecer com as declarações globais? Então, elas vão ter um alcance no arquivo inteiro, ou elas precisam ser delimitadas com chaves. Então, a omissão dessas chaves indica que essa declaração vai valer para todo o resto do documento, a menos que a gente use uma outra declaração que anule essa. Então, por exemplo, aqui ele fala assim do exemplo. A declaração large faz aumentar o tamanho da fonte. E a declaração normal size faz a fonte voltar para o tamanho original. Então, depois diz assim, ó, o large, se eu coloco entre chaves, o large, então ele vai fazer só a parte que está dentro dessas chaves ficar com o tamanho aumentado. Então, vamos fazer esses 3 exemplos aqui rapidinho. Então, eu primeiro vou colocar aqui um comando global contrabarra large. Deixa eu só ver se ele aqui, ó, tá certo. Large minúsculo. Então, contrabarra large, eu vou compilar, ele vai aumentar o tamanho da letra de todo o meu texto. Se eu colocar um normal size aqui, ele vai, daqui para baixo, vai voltar a letra no tamanho normal. Ó,
Então, aqui ficou a letra maior e aqui a letra no tamanho normal. Se eu apagar o normal size e, em vez disso, eu começar a abrir uma chave aqui e encerrar minha chave aqui, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Deixa eu até encerrar minha chave aqui só para quando a gente compilar, dê para identificar a diferença. Então, ele só vai aumentar a letra da parte desse texto aqui, que é o texto que está entre chaves. Então, eu vou compilar, ó, e só esse texto que está entre chaves ficou com a letra maior. Então, os comandos globais, eles vão funcionar assim. Ou eles vão valer para o texto inteiro, ou eles vão valer só para aquele texto que está entre chaves. Já fizemos o teste. Vamos agora para os entornos. O entorno, são essas construções que começam com begin e terminam com end. Então, sempre que a gente for indicar um entorno, vai ter o begin e o end. Observem que a gente já utilizou o entorno. Então, lá no início da aula, eu falei para vocês que depois eu ia comentar essa parte do begin e do end document. O que eu ia comentar é justamente que eles são o exemplo mais clássico possível de entorno, porque não existe um documento em LaTeX que possa ser compilado sem esse entorno do documento. Então, ele é o melhor exemplo, o mais clássico. Um outro exemplo de entorno é esse begin e o end center. O que ele faz a mesma coisa que o contrabarra centering, só que aí ele vai fazer através desse entorno. Então, a gente vai pegar lá agora o nosso documento e vai digitar esse texto. Meu primeiro texto centralizado usando o entorno center. Então eu vou apagar esse centering aqui para o documento deixar de não ficar mais centralizado. E agora eu vou inserir aqui contra o entorno center. Begin, center, e aqui vou digitar meu primeiro texto centralizado. Aqui eu vou abrir um pouco mais, tá muito curto assim, agora melhorou. Utilizando o entorno center. E aí eu vou compilar e esse texto vai surgir aqui centralizado, né? E aí notem que só vai centralizar o texto que está dentro do entorno. A seguir, a gente vai ver vários outros exemplos de entorno ao longo da disciplina. Aqui é só para definir realmente que essas construções que começam com contrabarra begin e terminam com contrabarra end, elas são denominadas entorno. Vamos falar então de pacote. Os pacotes no LaTeX, eles são o que a gente chama de conjunto de macros. Essas macros, elas nada mais são do que entradas que a gente digita no nosso compilador. Os pacotes nada mais são do que um conjunto de macros, que são entradas que a gente digita no nosso editor de texto LaTeX. E essas entradas, elas vão gerar alterações de formatação de uma maneira mais simplificada, sem precisar implementar essas alterações. Então, na verdade, o que os pacotes vão nos disponibilizar é uma série de comandos para realizar ações da mesma maneira como a gente realizou até agora, só que essas ações elas só vão estar definidas dentro desses pacotes ou a partir da utilização desses pacotes. Então, dependendo do que a gente quer fazer, é preciso usar um pacote para poder realizar essas ações. Uma coisa importante é que esses pacotes eles devem sempre ser declarados no cabeçalho do documento. Então, eles têm que aparecer sempre antes do begin document. E eles são arquivos com extensão STY. Muitos das distribuições de LaTeX já têm os pacotes mais usuais como padrão. Então, a gente não precisa se preocupar com esses arquivos. Mas, caso esse pacote não esteja instalado, não venha na distribuição LaTeX padrão, então a gente pode
o LaTeX vai nos dar um aviso, né? Ele vai aparecer esse aviso que está escrito aí no slide em vermelho, file, aí o nome do pacote não encontrado. Aí, nesses casos, a gente pode fazer o download do arquivo do pacote e salvar na nossa pasta, onde a gente salvou o arquivo que a gente está trabalhando, e poder utilizar. Então, agora eu vou falar de alguns desses pacotes básicos que já vem na distribuição LaTeX e que são pacotes bastante úteis para nós. Esses 3 primeiros, o que eles fazem, então, é nos permitir o uso de expressões matemáticas. Então, tem algumas expressões que elas só estão definidas dentro desse pacote, desses pacotes que são os pacotes da American Mathematical Society. O Graphics, ele é utilizado, então, para transformações geométricas e para inclusão de gráficos criados com algum software externo. Então, se eu quiser incluir um gráfico ou incluir uma figura, eu vou precisar estar utilizando esse pacote Graphics aqui. O pacote Color, ele então permite a inclusão de textos coloridos ou textos sobre fundos coloridos. O pacote InputTank é o pacote que nos dá os caracteres especiais. Então, aquilo que eu comentei antes, os nossos acentos, eles não estavam funcionando, não iam funcionar no nosso primeiro arquivo, porque a gente não estava incluindo o pacote InputTank. Então, eu tenho que incluir esse pacote e eu tenho que dizer qual o tipo de caractere especial que eu vou incluir. Então, eu posso usar esses caracteres a partir da codificação UTF-8, que é a que eu costumo utilizar, ou posso utilizar com a codificação ISO. Então, tem alguns documentos, alguns tipos de documento que utilizam codificação UTF-8 e outras utilizam ISO. Qualquer uma delas, vocês vão conseguir utilizar os acentos em português. O pacote Babel, o que ele faz é gerar documentos em outras línguas diferentes do inglês. Então, no caso para escrever em português, a gente vai ter que usar o comando /use_package para incluir o pacote Babel e vai ter que incluir como argumento opcional a palavra Brasil com Z, que vai indicar que o documento que a gente está escrevendo, ele está sendo escrito em português. Essa inclusão é importante porque quando a gente for escrever o nome, gerar uma figura, por exemplo, se o documento está sendo escrito em inglês, vai aparecer figure em inglês. Mas se esse documento está escrito em português, tem que aparecer escrito figura. E aí, para que essa palavra figura apareça escrita em português, a gente precisa incluir o documento, o pacote Babel, com a opção de Brasil com Z, para que essa palavra apareça em português. Aí aqui tem um exercício. Bem-vindo ao mundo dos acentos. Então, a gente vai agora incluir o pacote InputTank lá no nosso arquivo TeX para poder escrever com acento. E vai também incluir o texto em vermelho. Então, vamos lá. Eu vou incluir aqui primeiro /use package InputTank. E aí, eu vou usar a codificação UTF-8, que é a que eu sempre uso. E agora sim, com essa codificação, se eu quiser digitar alguma coisa com acento, por exemplo, itálico, antes eu digitei itálico e a letra A não aparecia porque tinha esse acento que dava erro. Então, agora eu vou digitar a palavra itálico entre o backslash e o itálico sem acento, vou compilar e agora está aparecendo o acento. Então, funcionou o pacote. E agora a gente vai deixar um texto colorido. Então, eu vou usar o comando color red e vou deixar essa palavra itálico em colorido. Notem que aqui o meu color está aparecendo vermelho. Isso porque o comando color, ele não é identificado
aqui no meu LaTeX, porque eu ainda não incluí o pacote. Então, agora eu vou colocar aqui incluir, use package, eu vou colocar o pacote color, e agora que eu incluí o pacote color, eu vou conseguir compilar, e o meu texto, ele ficou, acho que eu confundi o comando, é text color, agora sim. Aí, é text color o comando. Então, agora, com esse comando text color, eu vou conseguir deixar essa palavra itálico, toda ela colorido. O comando color, ele é um comando global. Então, da forma como eu tinha feito, eu tinha que ter posto a chave aqui. Né? Aí, agora, se eu colocar uma chave aqui e outra aqui, aí sim ele vai deixar só o texto que está aqui dentro como colorido. É porque esse color é um comando global. Bom, então se eu também quiser colocar outra cor, por exemplo, magenta, e compilar, ele vai pegar a outra cor. Aqui nos nossos slides, eu coloquei uma série de outras opções de cores. Essas cores, elas vão funcionar não no pacote Color, mas no pacote Xcolor. E aí, então, eu vou acrescentar esse pacote aqui embaixo, Xcolor, e aí a gente vai conseguir usar as outras cores. Por exemplo, teal, que é uma cor, um tipo de azul. Ó. E aí, assim, vocês podem também fazer outras tentativas com essas outras cores. Aqui aquele comentário que eu fiz, que se o pacote que vocês querem utilizar não sai direto pela distribuição do LaTeX, vocês podem utilizar, fazer o download do arquivo .sty e colar e salvar ele na mesma pasta do arquivo TEC que está sendo compilado, e aí vai conseguir utilizar esse pacote mesmo que ele não esteja instalado no computador. Então, o LaTeX, ele consegue ler todos os arquivos que vão estar na mesma pasta, que é o que a gente também chama de diretório. Então, é importante cuidar isso, qual é o diretório que vocês estão trabalhando num determinado arquivo TEC. Por último, a gente chega na parte dos caracteres reservados. Nem todos os caracteres do teclado, eles vão sair direto quando a gente digita no LaTeX. Vocês viram, por exemplo, que se a gente quiser utilizar um comando, a gente vai usar contrabarra. E isso, então, sempre que a gente colocar a contrabarra, o LaTeX vai entender que a gente está querendo utilizar um comando. Então, isso acontece não só com a contrabarra, acontece também com outros caracteres. E aqui tem uma listinha de alguns outros caracteres que também eles são reservados no LaTeX. Então, por exemplo, a contrabarra vem antes dos comandos, as chaves elas usam para delimitar os argumentos do comando. Então, se eu, por exemplo, aqui, ó, digitar só uma chave, ó, ele já vai abrir e fechar. E eu vou compilar, não vai aparecer nada. Se eu digitar que eu abri e fechei, se eu só abrir, ele vai dar um erro. Se eu quiser que apareça essa chave, eu tenho que colocar uma contrabarra antes. E aí sim, essa chave vai aparecer. Assim como aconteceu para as chaves, acontece também para outros comandos. Por exemplo, o cifrão indica o modo matemático, que a gente vai falar sobre ele na próxima aula. O percentual inclui comentários. Esse comentário aqui é interessante porque, assim, ó, ele vai servir para a gente colocar observações no nosso arquivo TEC que a gente não quer que saia no nosso PDF final. Então, por exemplo, se eu pegar e colocar um percentual aqui antes dessa linha underline, então, no meu TeXstudio ela vai ficar cinza, e quando eu compilar ela, essa palavra sublinhado, que está em cinza, ela não vai mais aparecer. Ó, e aí ela tá comentada e não vai aparecer no meu arquivo final. Para que isso vai servir, então? Vai servir para a gente colocar observações. Então, por exemplo, se eu quero dizer aqui, ó, esse comando, vou colocar aqui, ó, no backslash. Esse comando gera uma contrabarra.
E aí eu vou ter essa observação aqui. Sempre que eu for abrir meu arquivo LaTeX, eu vou ter essas observações. Aí, esse e-comercial, ele vai separar colunas em tabelas, então a gente vai ver um pouquinho melhor sobre eles mais adiante. O cifrão indica o número de argumentos em funções. O acento circunflexo vai indicar sobrescrito. O espaço vai ser indicado através do acento til e o underline vai indicar subscrito. Se eu quiser que esses caracteres apareçam no texto, a única coisa que eu tenho que fazer é como eu fiz lá com a chave de acrescentar o contrabarra antes. O único que não vai funcionar assim é a própria contrabarra, que aí eu vou ter que usar esse comando aqui, contrabarra text backslash. E aí é o único que não vai valer. Então, agora a gente tem esse exercício, faça o teste desses comandos antes do texto para usar, colocando contrabarra antes do comando para poder gerar esses caracteres. Esse exercício fica, então, para vocês resolverem em casa, nesse arquivo TeX que vocês abriram, assim como eu abri aqui no meu computador, para vocês abrirem no de vocês e replicarem esse exercício. E até o próximo vídeo.